inclusive. E como é que tá o podcast? Os Sócios, tá? Pra quem não conhece, se você não conhece, vá conhecer, que tem episódios muito legais. Tá com que frequência agora? Tá semanal, talvez a gente aumente essa frequência esse ano, porque a gente tava pensando, como é que a gente bate 1 milhão de inscritos, né? Episódios melhores e mais episódios. Sim. Não tem pra onde correr. Então, provavelmente, a gente vai fazer alguns episódios a mais por mês, né? Uns 6, talvez Pra até 7 bater essa episódios, meta aí. dependendo, pra bater a meta. E porque também você, indo mais gente, você fura mais bolhas, né? Então, você imagina que assim, você tem o seu crescimento constante, mas é aquele crescimento, né? A gente sabe mais ou menos o quanto cresce a sua rede social. E a Malu também tem a dela, que cresce X a cada tanto tempo, ok. Mas se você traz alguém que é de fora, então, vai lá, você trouxe sei lá, um Thiago Ventura, humorista, você levou lá. Ele vai trazer um público gigante que Sim. não necessariamente é o teu público e não te conhecia até ele Sim. chegar lá e que vai através dele. Como é quando vem convidados aqui. Tem gente que chega, né, na gente, às vezes eu recebo mensagem. Nossa, comecei a te ver porque fulano de tal foi no Vênus, nunca mais saí. E fica E às bom vezes a depois. gente pensa, tipo, não dá match muito o assunto que ele vai falar com o nosso universo. E dá um match doido, né? Os públicos se trocam, assim, uma loucura. Por exemplo, outro dia foi lá no Sócios o Paulo Musi, né? Foi um ótimo episódio. Então, foi super bem assistido e tal. Eles estão marcados pra vir aqui, inclusive. O Musi Os dois? a Roberta e o Casal Musi. fantástico. Fantástico. E não é muito o universo do qual vocês sempre mencionam. E mesmo assim, casou bem esse match, né? Como é que vocês fazem essa curadoria de convidados? A gente principalmente chama que a gente é fã. Porque é muito bom, né? Você poder chamar uma pessoa que você fala, poxa, admiro. Sim. Até o caso do Muzi. Total. E da Roberta também, um casal fantástico. E aí, é o que você falou antes da gente começar a gravar. O podcast, ele vira um imã de atração Sim. de boas pessoas. Então, você perguntou do podcast, foi a melhor coisa que a gente fez no ano passado. Porque, além de ser uma ferramenta muito boa para crescimento em rede social, você conhece pessoas fantásticas. De Exato. vários universos, isso é maravilhoso. E você aprende muito também. Muito. Porque é o que você falou, são pessoas, várias delas especialistas nos seus nichos, Sim. trazendo conhecimentos que você até então não tinha, né? E você agrega muito também pro público, pra audiência. Com certeza. Principalmente que vocês têm uma pegada diferente, que vocês vão com pautas preparadas, né? Isso é um diferencial, né, dentre os podcasts que estão tendo agora. Porque a gente vai mais no freestyle e tal. Vocês não. Vocês vão já com a pauta separada, né? A gente tem alguns tópicos, né? Que a gente Sim. acredita que são bons, mas o podcast é um bicho vivo. Sim. Por exemplo, com o Muzi, a gente não falou exatamente do que queria falar. Acabou que foi para outros caminhos, Vocês né? têm ali um pré-direcionamento, mas Mas seguem o fluxo. Exatamente. Imagina, legal. a gente tá falando de outro assunto, mas vamos voltar a falar de, sei Não, lá, eu quero culinária. falar- Mas tá falando Sim. do filho adotivo, entendeu? Não. Eu quero falar sobre bodybuilding. Exato. Então, é um Fica negócio que é forçado, vivo. né? Fica forçado. Então, você tem que seguir o fluxo. Exato. Mas tem um pensamento que eu gosto muito, e essa deve ter sido a frase mais repetida no podcast. A gente tá vendo isso, tá contabilizando. O pessoal acha que é um momento sério, pessoal tá mas fazendo não é. bingo. Não é mais. Tá. Uma frase de um economista austríaco chamado Friedrich August von Hayek, que ele tinha o seguinte pensamento. Ele falava, né, pegando o pensamento completo, que ele preferia um conhecimento verdadeiro, ainda que incompleto, incapaz de explicar toda a economia, por exemplo, do que um suposto conhecimento completo, com todas as respostas, mas provavelmente falso. Porque a economia é muito complexa. Sim. Ainda mais hoje, no mundo globalizado, né? Sim. Onde uma crise em Taiwan, aí falta chip na Suécia, e você tem consequências aqui. Uma pandemia. Exatamente. Então ele falava, eu prefiro esse conhecimento incompleto, mas verdadeiro. Sim. E ele dizia que, como tem muita complexidade no mundo, por mais inteligente que você ou poucas cabeças sejam, né, os governantes, por exemplo, é impossível ter todas as respostas, porque o conhecimento está disperso pela sociedade. Sim. E no podcast eu recebo várias cabeças muito boas. Então, foi um ano que eu aprendi muito também, no final das contas. É maravilhoso. Por isso que quando falaram, vamos fazer mais episódio, eu falei, beleza, vamos. Se alguém me falar, grava mais pro YouTube, eu vou falar, calma, cara. Agora, pro podcast, é uma maravilha. E tem Sim, uma outra porque coisa também. Não tem saldo negativo Não pro tem, podcast, não entendeu? tem. Não tem. É. Porque uma outra coisa legal também que é assim, é óbvio que vocês têm essa tendência aí para investimento, pessoas que fizeram alguma coisa, empresários e que, ou mesmo que sejam de outros ramos, mas por exemplo, a Boca Rosa, que ela vai como modelo, ex-BBB, youtuber, mas ela tem
toda a história dela, empresária pra contar. Beleza, Sim. ok. Porque vocês têm esse público, ótimo. Mas as pessoas que são fãs de vocês, e eu digo isso porque eu sou uma delas, que admira o casal, que gosta de vocês, também é muito legal ver vocês só batendo um papo. Sim. Só. Sabe? Tipo assim, então, vamos fazer 2 por semana? Ok, então a gente tem que dar conta disso pro nosso público, mas no outro, sabe? Vamos trazer aqui uma pessoa X pra falar sobre qualquer Vamos coisa. falar sobre cinema. E só bater dane-se, papo tipo, sobre filmes, É. sobre não sei o quê, porque pra gente é muito legal ver Sim. esse momento. Parece que a gente tá na sala com vocês conversando e, nossa, que legal. Só ver o último filme que a Malu assistiu. Pô, que legal. Porque não é, Olha, não é ela tá lá fazendo a série forçado. que eu tô. Não é forçado, entendeu? Não é programado, é sincero. É. Dá pra ver que é sincero. Não, podcast é muito bom. Nossa, Muito é muito legal. legal. Muito legal. Muito legal E mesmo. às vezes a gente, obviamente, tem dias aqui de papo mais densos, assim, né? A gente já recebeu, tipo, o Carpinejar. dia do... Carpinejar, o dia do Leonardo, que a gente falou até, que ele até tweetou nesse final de semana, Sim. que ele ficou felizão da gente citar ele. Sim. Que vem contar, pô, o cara foi pra Coreia do Norte, contou sobre a viagem dele pra Coreia do Norte. Um episódio que a gente, assim, o tempo todo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E tem dia que, cara, veio Confraria Comedy aqui que a gente quase caiu pra trás de tanto rir. Então, Que é besterol, é música besterol e tal. absoluto. A gente É. campeonato de piada ruim entre a gente. Eu vi um corte. E é muito legal. É muito gostoso você ter esse momento, assim, de... Cara, hoje a gente vai rir. Sim. Hoje a gente vai aprender alguma coisa. Sim. A gente vai... eu acho que fica mais... palatável pras pessoas, sabe? É tipo assim, Dá uma não quebrada, é todo dia, porra, todo dia eu não quero ouvir, todo dia eu não quero hoje só. Exato, tem que Relaxar ter um esse pouquinho. equilíbrio. Porque se for fazer um episódio denso todos os dias da semana, Nem a você gente faz aguenta. mais de 20 episódios no mês, às vezes, não tem como. Não tem nem como o cérebro armazenar essa quantidade de informações e você não vai absorver tanto conhecimento quanto você absorveria se você fizesse 1 por semana ou 2 por semana. Por isso que tem alguns podcasts que tem nessa frequência menor, mas é mais focada num nicho de ter mais conhecimento, de ter denso. Agora, podcast diário tem que ter esse equilíbrio. Mas a Né? gente se surpreendeu imagino no que fim sim. do ano, né? Sim, No- na Na retrospectiva, retrospectiva. a gente lembra de todos os episódios. A gente lembra fatos específicos de todos É. os episódios. Lembra que a gente falou que a gente fez um Sim. episódio de um Vocês lembram de muita coisa. A gente lembra É. de muita A coisa. gente, sem pensar, Uhum. a gente... Você contando sua história foi remetendo coisas que achei que não estavam mais armazenadas aqui. Porque a gente se falou em junho, né? Foi em junho. Junho, e aí você contando, tipo, foi você que não sei o quê. Vocês vão fazer um ano quando? Vai ser em fevereiro. Agora, a gente pretende fazer o que vocês fizeram no final do ano. Que é uma retrospectiva, né? Citando Sim. os principais pontos. E também é incrível ver como a gente tem muitas recordações das conversas. Sim. É Total. muito bom. Aprende muito. E a gente quer fazer mais episódios porque, inclusive, isso é um insight que a gente teve com base nos podcasts de vocês aqui nos estúdios Flow. Porque, já pararam pra pensar no quanto de tempo as pessoas dedicam a assistir vocês? Sim. Vocês fazem episódios de segunda a sexta, geralmente. Mais ou menos de quanto tempo? 2 a 2 3 horas horas? e meia. Então, eu faço bastante stories, né? Se a pessoa for assistir todos os meus stories, se eu fizer todos que o Instagram permite, ela vai me assistir durante meia hora. Quantos o Instagram permite? É porque depois de 100 ele começa a tirar os do começo do dia, né? É verdade. Entendeu? Eu acho que eu Então, nunca cheguei nesse Eu acho que eu nível. nunca cheguei nisso. algumas vezes acontece, mas é raro, né? Você tem que estar falando muito pra isso Sim. acontecer. Em resposta escrita, não dá. E hoje eu tô escrevendo mais do que falando no final, porque até é uma coisa que você tem que pensar na hora de produzir conteúdo. Boa parte do Brasil não tem uma internet boa. Se eu escrever, eu consigo que o cara me assista durante o dia. Se eu falar, ele vai me assistir só quando chegar em casa e estiver no Wi-Fi. Então a Sim. chance de ser assistido é menor. Se eu faço em vídeo, o pessoal tem mais conexão comigo, mas menos gente assiste. Se eu faço escrito, é menos conexão, mas mais gente Sim. assiste. Então eu tento fazer um Ou você equilíbrio. faz os dois, Exatamente. Só que o ponto é, esse cara vai me assistir meia hora no Instagram. Se eles verem o Vênus todo dia, eles assistem vocês 2, 3 horas. Sim. Então, olha como vocês têm muito mais tempo de tela na vida desse cara Sim. do que eu tenho. Agora, quando eu faço podcast, eu dou uma equilibrada nisso. Sim. E se a gente for pegar Hollywood, o ator principal de um filme é aquele que tem mais tempo de tela. Então, pra esse cara que vê o Vênus todo dia e vê o meu Instagram todo dia, o ator principal não sou eu, são vocês. Então, se eu quero ser o ator Querendo roubar principal... meu papel, Bruno? Exatamente. E eu vim aqui pra isso hoje. Vamos criar o podcast Marte. Vênus barra Marte. É isso que eu vim anunciar. Não, mas faz Mas- total mas é sentido. isso. Faz total sentido. Sim. Já aconteceu, eu tava até comentando com a minha filha que essa semana que passou, 2 pessoas me reconheceram pela voz.
Quando você falou pelo, eu imaginei pelada. Você me reconheceram Seria um pelado. pouco Você é Menino, Cris. foi também. Não, Eu vi no Vênus isso. eu vi no Vênus. Eu cheguei... Mas com a Malu foi na risada, sabia? Já aconteceu isso. Dela rir? É que é isso? bem específica a risada dela, né? Isso, a gente tava no Ai, que aeroporto, doido. uma hora eu conversando com ela, ela deu uma risada. Nisso aí, as pessoas viraram e começaram a ver assim. Aí foram tirar foto com a gente. Sabe aquela cena de filme. Já viram Guerra Mundial Z? Sim. Que os bichos estão paradinhos, você faz um barulho, os bichos começam a mexer. Foi Aham. igualzinho. Né? Quando ela riu, um monte de gente virou pra trás e alguns vieram tirar foto com a gente porque reconheceram pela risada. Isso é doido. Às vezes eu tô assim no Uber também e começo a conversar e tal. Aí o cara ouve a voz do GPS e fala: Tu não é a menina que imita a voz? Reconhece pelo timbre de voz parecido com a imitação também. Pois Às é. vezes com o do Vênus. Isso já aconteceu comigo no Uber, foi até o que me fez comprar um carro no final. Comprou o carro do Uber. Não do Uber. Amigo, desce. Mas o Te Uber. adorei, vou comprar seu carro. Que cena maravilhosa. Mas o Uber já tá meio ruim, né? Tá. O Nossa, preço da gasolina meio aumentou foi bem muito, o gentil. pessoal parou de dirigir, ficou Sim, escassa a oferta sim. de Uber, tá demorando pra Exatamente, caramba. tá demorando muito cancelamento, porque também cobram Demais. taxas abusivas. Demais. Aí eu já tava querendo comprar um carro, a Malu já tava também me pressionando pra isso. Só que a gota d'água no copo foi quando eu chamei um Uber pra ir do escritório pra casa. O cara me pegou, eu entrei no Uber. Na hora que eu fui mandar um áudio pra alguém do escritório, ele virou e falou: Bruno Perini? Daí eu falei: eu mesmo. Daí eu pensei: esse cara vai me levar até minha casa. Aí ele me levou até minha casa, tirou uma foto comigo lá. Né? E nenhum problema com isso, mas eu pensei em termos de segurança. Sim. Essa aqui é uma pessoa boa, Sim. mas poderia não ser. Claro. Então eu comecei a Claro. pensar em termos de segurança, eu falei, financeiramente talvez não seja a melhor escolha, mas pensando no todo... É porque o cara... O pensamento é mais ou menos assim, né? O cara que te reconheceu e falou Bruno Perini, ele é teu fã. Né? Mas o outro que te reconheceu e não falou nada, esse é o perigoso. Sim. Também, Né? pode É ser. aquele que falou, Também, é. eita. Pode ter acontecido várias coisas. Entendeu? Eu não sei, Esse- né? Mas outro dia eu peguei um Uber, não Você sei falou. se lembra? Aham. Que tava meio de madrugada e Sim. o cara começou a falar das pessoas que ele já buscou, assim, que são conhecidas na internet ou na TV. E ele começou a falar o endereço das pessoas. Ele começou a Caramba. falar. Pra ela? Outro dia, pra mim. Outro dia eu peguei o Maurício Meirelles, ele mora ali no tal. Na rua, ele sabia de cor. E ele tava me levando em casa e eu já termino, assim. Aí Mas ele sabia que você trabalhava com internet? Aham. Ele sabia que eu era do Vênus e citou bem um episódio em que as pessoas me julgavam por não ter ido bem naquele episódio que foi o do Paulo Bilinski. E ele falou: eu assisti o Vênus, principalmente o episódio do Paulo Te Bilinski. deu uma alfinetada? Aham. Caramba. E falando o endereço das pessoas, eu queria muito ir embora. Tipo, eu queria muito sair dali. Mas ele acabou me deixando em casa, mas eu fiquei, cara, ele tem informação do meu endereço. Olha, imagina ele pegou outra pessoa e começa a falar: acabei de deixar não sei o quê, fulana na rua tal, Sim. tal. E o Maurício Meirelles na rua tal, rua tal. É. Então é um perigo mesmo. Pois é. E eu tenho carro. Mas é que pra vocês compensa mais porque ali tudo que vocês fazem é naquela região, não é? É raro vir pra São Paulo, né? Eu Exato. venho um pouco pra cá. E lá em Alphaville, é ainda pior o Uber do que aqui. Lá eu cheguei a esperar 40 minutos por um Uber. É, não tem. Na hora que o cara aceitou a viagem, eu já mandei um obrigado no chat, assim. Só pra ele ter aceitado. Porque tava todo A mundo gente cancelando. se humilha, né? Pra não cancelar. Ai, Não cancela, pois é. não cancela, por Mas favor, olha, não eu vou te cancela. falar uma coisa. Que o Fábio, que é o terceiro irmão dos Menotti, tem o César, o Fabiano e o Fábio. Do Fábio. O Fábio, o dia que Não, teve... ele foi... Ah, já sei quem é o Fábio. O dia que É o Luciano teve... que fica tweetando, né? É quem? Dos irmãos. É o César. É o César O que tweeta? Cezinha, É, é. Nossa, César Menotti. amo o César. Porque tem muito tweet muito bom dele. Nossa, ele é Sim, maravilhoso. ele é perfeito. Não, mas eu ia falar que o dia que foi o César e o Fabiano no Flow, Fabiano. Falei Luciano. eles chegaram e subiram. E o Fábio ficou lá embaixo. Na outra casa. E eu tava lá. E eu engatei um papo com o Fábio que a gente ficou. Eu falei, puta, a gente podia ter gravado um outro podcast aqui, nós dois, porque ficou os dois conversando lá em cima e eu e ele lá embaixo. Junto com o Ricardinho Sanfoneiro, que é um amor de pessoa também, que eu adoro. E ele falou pra mim a seguinte frase: ele falou assim, o dia. Nenhum homem é melhor. É. Não. Ele falou assim: o dia que você tiver um motorista. Ele falou assim: não tenha motorista. O dia que você tiver, se assegure de que você vai poder ter pra sempre. Porque você não vai mais viver sem. Então, assim, a hora que você puder ter tenha certeza que, assim, esse é um luxo que eu vou poder pagar pra sempre. Então você vai enlouquecer. Ele falou, cara, eu não vivo sem hoje.
Porque é um cara, obviamente, de confiança. Ele falou, eu deixo tudo na mão dele, tudo que eu preciso. Às vezes busca filha, busca mãe, passa no banco pra mim, vai não sei aonde, compra um remédio. Tem um assistente pessoal no final que ele tem. Acaba sendo isso, Mas ele falou, acabou que eu trouxe o cara pra trabalhar porque era super de confiança. E hoje ele resolve mais do que meu assessor, mais do que o empresário de problema na minha vida prático, né? Então, eu fiquei nisso na cabeça que você falou do Uber com o negócio. Falei, cara, e eu achando que o primeiro funcionário que eu fosse contratar na minha vida ia ser um massagista. Eu sempre falei isso, que a primeira vez que eu fosse contratar alguém ia ser massagista. Não vai ser, a menos que o motorista faça massagem. Aí pode ser. Eu vou acabar virando marido aí no final. Olha, pode ser. É quase isso já, pô. É verdade. É quase isso. Quebra os galhos, dirige, tira o lixo. É isso. Se não precisar pagar o salário, então, melhora. Olha aí. Ó,